Boa noite, queridos. Bem-vindos mais uma vez à nossa casa. É uma alegria tê-los aqui. A gente que está aqui todos os dias, a gente já sabe que tem palestra todos os dias, né? Qualquer informação maior tem no nosso site e também tem lá no nosso mural, tá bom? Só o plantão de atendimento que a gente pede, quem tiver necessidade de passar, chegar 20 minutos antes. E o passe à distância também. Quem for receber o passe à distância, deve passar pelo plantão, tá bom? Ter um cartãozinho para a gente poder saber quem está recebendo, ok? Agradecer também a todos que estão nos ajudando com as cestas básicas. A gente vai entregar agora, no dia 8, né, as cestas básicas, são 45 cestas. E a gente agradece, quem puder ajudar, a gente agradece também, né? 1 quilo de arroz já serve, tá bom? Uma latinha de molho ajuda bastante. Então, tudo que a gente precisa é o diário, né? Arroz, feijão, fubá que a gente dá para eles, né? Molho, macarrão. Então, quem puder trazer um item, já está bastante, a gente vai ficar bastante gratos. E o trabalho de rua, quem quiser participar do trabalho de rua, todos os sábados às 17 horas, o nosso pessoalzinho sai daqui e leva o lanche, que a gente prepara aqui também, leva para o pessoalzinho na rua, tá bom? Quem quiser participar é só chegar todos os sábados às 17 horas. Nós estamos fazendo essa campanha do Evangelho no Lar, porque é importante a gente vir na casa, assistir palestra, mas a gente levar para dentro da nossa casa também esse Evangelho, né? Que a gente ouve aqui, fala do Evangelho tantas vezes, e é importante a gente também trazer esse Evangelho dentro do nosso lar com a nossa família. Então, quem não souber fazer Evangelho no lar, pode vir conversar que a gente explica, tá bom? A gente agradece a todos que nos ajudaram com as sacolinhas de Natal, que está uma belezinha lá dentro, né? Está tudo arrumadinho, né? Vai ser uma alegria para as crianças. Então, a gente agradece a todos que nos ajudaram. E mais uma coisinha, que a gente está com a feira de livros. O Natal, a gente sempre dá uma lembrancinha, né? E nada melhor do que a gente dar um livro, né? Para a pessoa estar lendo, para a pessoa estar se... Não precisa ser um livro só da doutrina, porque tem pessoas que não vão entender. Dá um romance, dá alguma coisa para começar, né? A gente começou lá vendo um romance, então é importante. Nós temos livros usados também, temos alguns livros da coleção do André Luiz, também usado, que para quem não tem ainda todos os volumes, é importante a gente ler na sequência, desde o nosso lar. Tem os livros da codificação e tem bastante romance. Quem gosta da Zíbia, a gente recebeu uma doação, tem bastante livro também, né? A gente sabe que é importante também essa leitura, porque são romances que ela trouxe, e de repente a pessoa se interessa e vem buscar, né, mais conhecimento através da doutrina. E falando em conhecimento, a gente, a partir de fevereiro, começa o curso do 1º ano. Quem quiser estar conosco, é só passar pelo plantão e se inscrever. O 1º ano vai ser na quarta-feira, às 20 horas. Tá bom? E os outros dias a gente fala, para quem já está fazendo. Tá bom? Então é isso, queridos. A gente agradece a cada um de vocês estarem aqui nessa noite. A gente mandou para vocês e-mail dizendo que a gente fecha somente no dia 24, 25, 31 e dia 1º. O resto dos dias nós estamos aqui, tá bom? Nós não fechamos, não. A gente sabe que dia 24 é difícil, o pessoal está lá junto com a família, fazendo os preparativos, né? E dia 31 a mesma coisa. Mas nós estamos aqui todos os outros dias, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos por alguns instantes. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, né, nesse convívio gostoso de amizade que a gente já criou com cada um de vocês. Então, a gente agradece a Deus pela oportunidade que Ele nos oferece de estar junto com todos. Agradecer a essa equipe espiritual que se encontra presente, esses amigos que prepararam esta sala com muito amor para poder recebê-los, para poder tratá-los, para poder ajudá-los. Agradecer principalmente, queridos, a nossa primeira gratidão é a Deus, o Senhor da vida, que nos deu a oportunidade de renascer nesse planeta e estarmos aqui, nesse lindo aprendizado. Então, agradecidos que somos, nós vamos dando início aos nossos trabalhos com a exposição do nosso querido Marcelo, que vai estar conosco hoje. Seja bem-vindo, querido, e seja feliz. Que eu já esqueci o tema, eu que coloquei, não lembro mais, tá? É sempre assim, mas tudo bem. Esqueço mesmo fazer. A cabeça não funciona, Olá, pessoal. Boa noite. Todos bem? Todos bem?
Sempre. O tema, Sandra, é... Hã? O Espírito de Fortaleza. É do José Carlos de Luca, do livro Jardim Minha Vida. Mas antes do tema, eu também quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para quem vem falar, é uma oportunidade, porque a gente tem que estudar, tem que aprender, e é um privilégio. Então, eu também humildemente agradeço. Espero, de alguma forma, ser útil, que a nossa conversa de hoje seja útil, que algo de bom a gente possa levar daqui. A providência está conosco a todo momento, nos intuindo, nos inspirando, e que as palavras deles cheguem até vocês também. Então, nós vamos falar sobre fortalecer o espírito controlando as nossas emoções. O tema a conversa vai girar em cima disso. Quando um barco, um navio, uma embarcação qualquer se encontra em alto mar e ela tem uma avaria, o motor quebra, o mastro da vela quebra, perde-se um remo, rasga-se o pano da vela, enfim, ela está lá em alto mar e não tem nenhuma forma de se movimentar por vontade própria. Ela vai se movimentar devido à condição do vento, à força do vento e à força magnética e gravitacional do planeta. Ela está lá, se ventar ela se move, se a força gravitacional impulsionar ela se move e assim vai. Está à deriva, ao sabor do vento. E muitas vezes, muitas vezes, o homem age dessa forma quando ele se depara com algum fato, alguma situação. A emoção envolve ele de tal forma que ele perde o controle. Pode ser uma emoção boa, pode ser uma emoção negativa, ruim, mas ele se desequilibra, perde totalmente a referência e aí sabe-se lá como ele vai agir, o que vai acontecer. Então a gente fala que ele está sem um rumo, sem uma direção, sem controle. E vai agir pelo sabor do vento, no caso, vai agir pelo sabor da emoção. E a providência chama a nossa atenção para que isso não aconteça. Que a gente tenha disciplina, que a gente tenha controle e que a gente tenha discernimento da situação. Muitas vezes, o valor dramático que a pessoa dá para uma situação, a importância, a dramaticidade que ela dá, é muito maior do que o próprio fato em si. A gente usa uma palavra feia, um escarcéu, né? Faz um barulho gigantesco para algo que não merecia tanto. O problema em si não está nessa dramaticidade que a pessoa coloca ao fato, à situação, mas é ao rebote disso. O rebote é o que essa emoção desenfreada causa na pessoa. E essa emoção desenfreada, quando é do lado ruim, como um sentimento de raiva, né, ira, um pensamento vingativo, isso é um veneno para o corpo, envenena o próprio sangue. E entra-se num processo psicossomático que vai levar a algumas doenças. O Zeca de Luca, no livro, ele chama um outro livro do Chico Xavier, que é A Sombra do Abacateiro, onde o Chico chama a atenção exatamente para isso. Ele fala assim que muitas vezes as emoções desenfreadas podem levar ao suicídio, à destruição total. Mas ele fala, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é o suicídio indireto. Aqueles pequenos suicídios. E ele frisa, está até em negrito, a cólera. Então a pessoa ela se contamina com o próprio pensamento, com o próprio descontrole emocional. Alguém, sabe-se lá, fez alguma coisa
que afetou de tal forma a pessoa, e ela sente tanta raiva, tanto ódio, que aquilo acaba envenenando. E esse envenenamento primeiro leva a esse desequilíbrio, depois vai levar um pouco de insônia, vai levar à depressão e, nos casos mais drásticos, pode levar, sim, ao suicídio. O grande problema também é a forma como esse quadro mental é criado. Quando eu desejo algo de ruim, na minha mente, o quadro está plasmado. Aquilo foi desejado, está registrado. Se vai acontecer ou não, não o sabemos. Mas fato é que está lá registrado. Você desejou aquilo. Então, controlar as emoções é um exercício que nós, como espíritos encarnados aqui no planeta Terra, temos que passar, faz parte do nosso aprendizado. O Zé Carlos de Luca ele chama de autoeducação, né? Todos nós vamos ter momentos e situações na vida que vão necessitar de reflexão. Levamos uma fechada no trânsito, alguém no trem pisa no nosso calo, no serviço tem um colega que usa uma palavra áspera, um filho reage com uma certa má educação, o nosso relacionamento afetivo às vezes tem desgastes, N coisas. Vão acontecer N situações, todos os dias. Porque tem situações, pensem nisso, que acontecem e às vezes se repetem, mas a nossa forma de lidar com ela é diferente. Uma vez ela acontece e você nem se preocupa, passa aquilo com naturalidade. E tempos depois a mesma situação se repete e você se rebela. Já aconteceu isso? Com certeza. Por quê? A gente se desajusta também. Lembre-se, nós não estamos só num momento de progressão na nossa vida aqui e agora. Às vezes a gente não está num dia bom, num momento inspirado, a gente está com a guarda baixa. E aí é um momento delicado. Por isso que é importante sempre a vigília, né? Ter esse autoconhecimento. Na psicologia mesmo, os psicólogos eles falam que o homem lida com as suas emoções conforme ele busca informações no arquivo da memória. É o tal sistema límbido, se eu não me engano, esse é o nome. Então é esse sistema que é responsável por toda a nossa parte afetiva, pela nossa forma de se relacionar, pela forma como exteriorizamos ou interiorizamos as nossas emoções. Porque, no fundo, nós somos aquilo como a gente sente. Muitas vezes a gente exterioriza e outras está no nosso íntimo. Eu pinto aqui de anjo, mas, no fundo, eu carrego chifres. Então, isso está dentro. Isso está dentro. E a psicologia ela chama dessas memórias. E nós, como estudantes do Espiritismo, a gente sabe que essas memórias não são só dessa vida, são as nossas memórias de outras vidas. Então a gente vai reagir emotivamente conforme temos lembranças de situações no passado. Então ter essa consciência de que hoje é diferente de ontem é muito importante. É muito importante. A gente não consegue mudar as coisas que aconteceram no passado, mas hoje o que está aqui no presente é possível se transformar, é possível melhorar, é possível corrigir. Quando a gente fala, estamos num mundo de provas e de expiações. Então a gente pode vir aqui expiar coisas ruins que nós fizemos para outros no passado, passando pela mesma situação, ou provar coisas. Eu quero provar que eu sou uma pessoa mais paciente, eu quero provar que eu tenho poder de ser caridoso, de ser justo. Então, a gente tem essas situações. Lembra uma coisa bem importante. A gente tem lá o espectro, né, que o plano espiritual mostra para nós, de desenvolvimento. Aqui está o mundo primitivo, e aqui o mundo crístico, o mundo celestial.
A gente saiu há pouco aqui do mundo primitivo. O homem primitivo, ele vive através de instintos. Depois, o próximo nível é emoção, nós. E só um nível lá na frente que é o de sentimento, onde o sentimento mais sublime é o amor. Então hoje a gente lida com emoção, mas a gente tem muito do nosso instinto. Bateu, vai levar de volta, na impulsividade. E aí, é aí que a providência pede para a gente puxar o freio de mão, deixar de ser menos instintivo e cuidar das nossas emoções. Pensar na emoção. Pensar na emoção não significa ser frio, não significa não dar mínima importância. Nada disso. É lidar com a emoção, mas de uma forma educada, dar o valor que ela realmente merece, aprender com a emoção, regular isso. Já perceberam? Isso é sintomático, todo mundo. Dependendo da emoção, o coração dispara. Ou a gente chora, ou a gente ri, ou treme. Nada na nossa existência hoje é mais significativo do que emoção. Nada mostra mais verdadeiramente para o homem que ele está vivo do que a sua emoção. Tanto é que o símbolo da emoção é o coração. O coração é o nosso órgão de vida. Então, tudo que emociona, para cima ou para baixo, mexe com o nosso organismo. Já ouviram falar assim, os alemães, os finlandeses são povos frios. Né? Talvez seja frio porque lá na Finlândia é um mundo gelado, tá? Algumas 300, 400 quilômetros do Círculo Polar Ártico, está bem no extremo norte. Mas não é isso. Talvez eles lidem melhor com as emoções do que os povos latinos. Para tal da paixão, a gente aquele negócio mais desenfreado sem pensar. E a espiritualidade que é o contrário. Para, pensa, reflita e modere. Já pensou se todo mundo saísse trocando tapas e insultos, ou beijos e carícias que seja, não teria equilíbrio. Então é fundamental esse discernimento de sentir e aprender com o sentimento. Se fortalecer com o sentimento, sem desequilíbrio. Desequilíbrio leva a dor, leva a sofrimento. Numa outra oportunidade que nós estivemos aqui, nós comentamos sobre o poder que o pensamento tem de mexer na estrutura molecular de alguns elementos, como a água. Uma das moléculas mais simples que nós temos. Mas não é só isso. O pensamento muda a nossa forma. Quando nós plasmamos ou criamos um quadro mental, aquilo está se criando. É como lançar uma pedra. Não tem como parar, é só a gravidade que vai parar ela. Ela vai alcançar algum lugar. Então, direcionar o pensamento com o movimento da emoção requer essa habilidade. Requer estudo. Requer disciplina. E aí a espiritualidade chama onde? Ela chama pelo Evangelho. Ela chama pelo estudo. A Sandra mesmo agora acabou de falar dos livros. Às vezes é um romance, mas tem uma citação tão simples e aquilo traz um ensinamento tão grande. Cada um vai tirar a sua lição. É para necessidade. Então, essa busca do conhecimento, do autoconhecimento, da autoeducação, ela é fundamental. É só assim que o espírito vai se desenvolver. Senão a gente fica estagnado. Não há evolução. Vai voltar e vai repetir as mesmas coisas. Lidar com emoção, se a gente olhar uma pessoa, quando ela é jovenzinha, criança, tem os choramingos e os mimos, entra na fase da adolescência, os seus resmungos, um pouquinho mais à frente os primeiros amores, vem a maturidade, e quando ela está lá com 70, 80 anos, já bem experiente, ela trata aquilo com muito mais leveza, com mais controle,
não se fere, né? Ela mas também não fere ninguém. Ela perde o frescor da juventude, mas ela ganha uma força de maturidade, de lidar com isso, muito maior. E é isso que a espiritualidade nos pede quando ela fala sobre fortalecer a fortaleza do espírito. O quanto antes a gente puder adiantar esse processo de nos fortalecer espiritualmente, melhor. Porque a gente não sabe o que vem no dia de amanhã. Então a gente tem que estar forte, tem que estar preparado. Né? E o Zé Carlos de Luca, no livro, ele chama uma figura que assim, uma figura que eu estudo bastante, que eu gosto de pensar bastante, que é o Paulo de Tarso. Né? Que é o Paulo de Tarso. E ele fala da transformação que o Paulo teve, porque o Paulo perseguia, né? Ele era um conhecedor das leis judaicas, profundo conhecedor, e ele perseguia o povo cristão para prendê-los, para julgá-los, condená-los. Ele era um perseguidor. Até que um dia, vocês conhecem a história, ele foi, vamos dizer assim, chamado ao serviço com a aparição de Jesus. A força com que Jesus, a luminosidade, a intensidade que Jesus apareceu para ele foi tão forte que o cegou. Mas dias depois ele restabeleceu a visão e começou a trabalhar em prol do cristianismo. Ele é, sem dúvida, o maior divulgador do cristianismo no primitivismo, vamos dizer assim, do cristianismo. 60 anos após Jesus, foi quando ele desencarnou, mas ali tem uma semente muito grande. Então o Zeca de Luca, ele chama o Paulo de Tarso como um exemplo. Ele fala assim, ele tinha tudo e de uma viagem para outra, da noite para o dia, ficou sem nada. A família renegou, os amigos escorraçaram. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De rico, ele passou a ser um miserável. E ele não se esmoreceu. E é o engraçado, quem lê o livro ou estuda um pouco, parece que quanto mais difícil, mais forte ele ficava. E ele fala isso no final, na carta lá aos Filipenses, ele fala isso, ele busca isso. Ele fala que ele combateu o bom combate, que ele terminou a corrida dele, que ele agiu sempre com muita fé. Mas que, acima de tudo, ele sempre esteve contente em todas as situações. Seja uma situação que ele tivesse com fome ou se ele tivesse alimentado. Seja uma situação que ele tivesse as coisas ou não tivesse absolutamente nada. Porque ele sabia que a força dele estava no Cristo. E aonde quer que ele estivesse, Cristo estava com ele. Então essa força, essa fé, a fé, pessoal, é a falta da dúvida. Quando a gente tem fé, não tem espaço para dúvida. Essa convicção. Isso alimentou o Paulo de Tarso. É isso que a espiritualidade pede ou clama para que a gente também tenha. Essa convicção. E que isso fortaleça o nosso espírito. E uma forma da gente chegar a essa convicção é trabalhando as nossas emoções. Sair por aí de forma desesperada não vai resolver. Quantos de nós já sofreu pela perda de um ente querido? O nosso desespero, infelizmente, não traz o ente de volta. Só a disciplina, o estudo, entender que esse ente hoje está num plano maior, é que nos fortalece. É a certeza, a convicção de que num dia, com a bênção de Deus, a gente vai poder se reunir, é que nos fortalece. Temos nossos trabalhos, realizamos, próximo estágio. É assim que a vida segue. Mas temos que controlar as emoções, senão tudo se perde. Controlar as emoções, pessoal, é confiar em Deus a todo instante. Acreditar que
cada dever que ele nos passa é de acordo com a vontade dele. Ser simples. Ser simples não significa que a gente não precisa ter riquezas. Podemos ter, podemos trabalhar até por elas. Mas é agir com simplicidade. Que a nossa riqueza não nos transforme em pessoas que não somos. Agir com simplicidade sempre. Ver o lado bom das situações, das pessoas, das coisas, o lado positivo, levar esperança, otimismo. Todo mundo tem problema. Se a gente puder se colocar no lugar da pessoa, ter essa empatia e encontrar uma forma, mesmo que seja mental, de ajudar, é extraordinário. Lembrar que aqui na Terra, nossa posição é de servir, não de ser servido. Quem ganha status aqui é quem serve. E servir sem nenhum tipo de desejo de remuneração em troca. Pensamentos nobres, pensamentos edificantes, levar o bem sempre, construir sempre. Essa é a mensagem. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Essa época do ano, quando se aproxima a festividade natalina, há uma vibração um pouco mais luminosa e emotiva de um lado, como eu diria a vocês, uma vibração muito boa, positiva. Então, aproveitem esse canal, aproveitem essa janela no tempo, nesses dias, nessas semanas, para meditarem, para trabalharem esse lado emotivo de uma forma positiva, mas principalmente de uma forma consciente. No Tibete, vocês já viram que nas montanhas sempre aparecem uns varais com uns panos coloridos? Vocês já viram isso? Aquilo, pessoal, são orações que eles colocam, pensamentos, desejos do bem, e eles penduram aquilo ali na montanha, para que o vento, quando passar lá, vamos dizer assim, beije aquela flanela, aquele tecido, e leve aquele pensamento, aquele desejo para o mundo inteiro. Então vamos aproveitar essa oportunidade e elevar o nosso pensamento também, desejar coisas boas. Nosso tempo acabou. É isso. Eu termino dizendo isso, pessoal. A força, o fortalecimento do espírito está na autoeducação, na disciplina, em controlar as nossas emoções. Bom. Pergunta, senhora? Senhorito? A tua já veio para correr. Não diga isso. Então, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Alguma dúvida que tenha ficado? Não? Todo mundo entendeu direitinho? Esse espírito que a gente tem que ter de fortaleza? Mas precisa mais. Eu achei interessante que você falou. Boa noite, né, para todos. O que você falou sobre como se diz, a emoção, que a gente tem que respeitar. Achei super interessante, mas eu nunca pensei por esse lado, né? E, sei lá, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria. Você fala o respeito às emoções, o controle das emoções. Ok. Imagina. Então, quando o ser humano, qualquer pessoa, ela se emociona, ela tem essa vibração, essa energia que a gente acabou de falar, de sentir uma alteração física. O coração bate um pouco mais forte, a respiração fica ofegante, às vezes há tremores. E esse momento que a emoção está nos chocando, vamos dizer assim, tanto para uma coisa muito boa como para uma coisa muito ruim, ela nos embota o pensamento. Então, nesse momento,
nós somos só emoção. E podemos ser agressivos, ou podemos ser extremamente festivos, mas sem nenhum discernimento, sem nenhum raciocínio, sem nenhuma lógica. E é essa forma imprudente de agir de uma forma muito instintiva com a emoção que ela pode nos ferir, ou pode ferir quem está perto da gente. Então, o respeito da emoção é entender o momento, entender a situação e lidar com ela de uma forma serena. O que eu insisto, não significa ser frio, mas regular isso, trabalhar a emoção de uma forma educada, polida, de uma forma até grata. Porque quando a gente trata a emoção de uma forma muito impulsiva, a gente está muito perto ali do lado primitivo, que age por instinto. E a espiritualidade, ela fala, não, vocês têm que ir para o outro lado, para o lado do sentimento, para o lado do amor. Então, trabalhar a emoção como algo que seja bom, que seja útil, que não seja nada agressivo. Nem é você que sente e nem é quem está perto. Então, o respeito à emoção é isso, é lidar, entender o momento e trabalhar esse momento. Porque senão o prejuízo é... A gente sabe disso, o prejuízo é grande. Quem tem uma arma na mão dispara. Então, é isso. É isso que eu ia falar agora. As pessoas, quando estão fora de si, o momento é 2 segundos. Exato. Aí quando passa, ela está com a arma na mão. O que eu fiz, meu Deus? Eu jogo o carro em cima, eu dou um tapa, eu falo uma palavra. E às vezes essa palavra marca tanto o momento que irmãos não se falam por anos. É que nem o pensamento, né? E vai embora, depois não volta, né? A palavra foi mal posta. Foi posta no momento de raiva. Então, é esse controle, esse respeito. De entender, às vezes as pessoas não estão no dia bom, elas vão ser agressivas. Então, se aquieta. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu li, né, de um monge. Ele fala, toda vez que você for falar alguma coisa, vai vir da tua mente, né, da tua inteligência que tá. Aí, mas deixa passar pelo coração, depois vem para a fala. Passa pelo filtro do coração, aí você fala a palavra. Não vai ter briga, não vai ter discussão, porque você já filtrou toda aquela coisa que estava dentro da gente. A gente vou contar até 10, né? Então, não parece... A água da paz. Mas Tem um brasileiro que se foi, chamado professor Hemóstenes. Vocês já estudaram ele? Ele era muito ligado a yoga, mas ele era uma pessoa muito espirituosa, espiritualista. E ele fala muito sobre controlar o ser através da respiração, que é o pranayana dos yogas. Então, você se controlar respirando. E quando a gente está emotivo, a gente não respira. Quantas coisas a gente faz sem respirar? Então, assim, controlar a respiração é uma forma de meditar também, né? A meditação passa pela respiração, na verdade. Elas estão juntas. Então, buscar isso é um grande exercício, pessoal. É por isso que a gente está aqui. O Zé Carlos de Luca, ele insiste nisso no livro. É por isso que nós estamos aqui, para passar por isso. Se a gente já soubesse isso, a gente estava num outro plano. Então, é isso. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência de me ouvir. Obrigada, querido. Deus te abençoe. Obrigado. Ó, uma aguinha. Aguinha da paz. Obrigado. Boa semana para vocês. Então, queridos, agora é o momento de a gente buscar dentro de nós essas vibrações de amor que nós já conseguimos ter, né? São momentos em que a gente pode buscar dentro de nós o que nós temos de melhor, porque vibração é isso, é o desejo, é a ajuda,
é o que nós podemos dar ou oferecer de melhor. Então, queridos, mentalizando sempre a figura de Jesus, o mestre do amor, nós vamos buscando tirar do nosso coração essas vibrações de amor e de paz, envolvendo todo esse lindo planeta azul. Eu sempre falo do planeta Terra porque é o planeta que me recebeu e que está me dando essa oportunidade de eu aprender. Então eu peço muito a Deus que possa envolver esse planeta com muita luz, para que todos os homens possam se congraçar nesse espírito de amor, de fraternidade, onde não há guerra, onde não há dor, onde não há sofrimento. Não é utopia, queridos, é uma realidade que pode ser feita dentro daquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, buscando dentro de nós o melhor. E a cada um de nós, fazendo do nosso lar um mundo, nós podemos também oferecer para o mundo essa mesma paz, trazendo dentro de nós essa paz. E buscando envolver todo esse planeta em vibrações de amor, nos recantos mais escuros, onde há dor e sofrimento, onde há guerra, onde há miséria, onde há tantas criaturas ainda se encontram para levar a dor e o sofrimento. Nós pedimos por todos esses irmãos, Senhor, nesse instante, para que essa luz se faça presente. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram enfermos do corpo e da alma. Pedimos por cada um desses meus irmãos, meu Pai, para que todos eles recebam a Tua luz, para que todos eles recebam nesse instante o remédio que possa cuidar de cada um, ajudando-os no seu restabelecimento. Nós vibramos por todos os seres que perambulam pelas ruas, por todos aqueles que nesse instante imploram por um pedaço de pão, que eles possam ser atendidos, Senhor, nas suas necessidades, através de mãos amorosas. E pedimos, Senhor, que a Tua luz se faça presente nos nossos lares, junto ao companheiro que está lá, precisando do nosso afeto, do nosso carinho, do nosso respeito. Nós vibramos também por cada um daqueles que estão presentes, Senhor. Nesse instante, eu queria envolver a cada um dos meus irmãos que aqui estão, com muito amor, para que levem em seus lares, que levem nos seus corações essa Tua paz, Senhor, essa Tua luz, que possa fortalecê-los durante toda a semana. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, meus irmãos, que aqui se encontram conosco. Companheiros tão queridos que trabalham e ajudam a cada criaturinha que aqui está. A esses irmãozinhos que vêm em busca do tratamento pelas drogas, que aqui se encontram também. Espíritos que já estão na pátria espiritual e que hoje buscam restabelecimento. E que essas vibrações possam alcançá-los também. Obrigada, Jesus. Obrigada, meus irmãos amados. Obrigada a nossa Mãe amada Maria, que nos envolve a todos no seu coração. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz e que estejamos juntos na próxima semana, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Muito obrigada pela presença.